Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao episódio número 52 do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é segunda-feira, dia 30 de março. Eu sou o Patrick e conduzo a conversa junto com vocês. E hoje a gente conversa com o companheiro Jonatas Moretti, que é advogado e militante do PT em Brasília, que fala com a gente sobre a situação dos trabalhadores informais, bem como dos trabalhadores por aplicativo. Falamos também com Vladimir Milton Pomar, que é professor, geógrafo e mestre em políticas públicas, sobre a situação na China, na Índia e um pouco de como a crise do coronavírus tem impactado outros países no mundo. Silvia Fernandes, de Salvador, na Bahia, volta a falar conosco sobre o impacto do coronavírus na questão social e como que o governo Bolsonaro tem deixado isso completamente de lado. Isabel Costa, do Rio de Janeiro, coordenadora do CEP, nos fala sobre o embarque dos Bolsonaros, os filhos, no partido do Marcelo Crivella, o partido da Igreja Universal. Quais os desdobramentos dessa aliança e como que isso repercute no Rio e no Brasil. Escutamos também Natália Sena, da Executiva Nacional do PT, sobre a resolução, a nota e a posição divulgada pela Comissão Executiva Nacional do PT neste domingo, dia 29. E por fim, a gente também escuta o companheiro Tiago, petista, que já há alguns anos vive em Ontário, no Canadá, e fala pra gente como é que está a situação por lá, como é que os trabalhadores e o Estado estão lidando com a crise do coronavírus e como é que ele está enxergando a situação naquele país. A gente vai comentar com a Natália, no programa de hoje, sobre o debate em torno do Fora Bolsonaro, a nota da Comissão Executiva Nacional, os debates em torno de como isso pode se materializar. Mas eu queria comentar uma das coisas que viralizaram ontem nas redes. Foi um apelido cunhado pelo jornalista do jornal o Globo, Bernardo Melo Franco, para o presidente Bolsonaro. O apelido é Capitão Corona. Preciso concordar completamente com a definição do jornalista. O Bolsonaro hoje é um dos maiores difusores do vírus no Brasil. Direta ou indiretamente. Diretamente porque, desde que ele foi e voltou dos Estados Unidos, uma boa parte da sua comitiva contraiu o vírus. Inclusive, seu secretário de comunicação e o seu ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Mas também por todas as medidas que ele tem tomado. O Bernardo Melo Franco escreveu um artigo de opinião no Globo chamado Impeachment pode ser pouco para Bolsonaro. E nele ele fala que o que ele chama de desvarios do presidente não cabe mais, não tem como ser tolerado, que ele já se tornou uma ameaça à saúde pública, que ele tem sabotado o esforço que todos nós temos feito com a quarentena, enfim, e que esses atos do presidente, inclusive, têm que ser submetidos aos tribunais. O Capitão Corona, como ele chamou, atacou esse fim de semana. Bolsonaro, não satisfeito em boicotar as medidas de segurança e de proteção, em convocar a população a sair à rua, em incentivar mobilizações, comerciantes, pequenos empresários. Ontem, no domingo, o Bolsonaro foi fazer um passeio por algumas vias comerciais do Distrito Federal. O presidente, que até então não mostrou seus exames, sendo, portanto, um provável disseminador do coronavírus, faz jus à alcunha de Capitão Corona. O Bolsonaro é um risco à saúde pública. É uma ameaça à democracia, às liberdades democráticas, à soberania nacional e tem que ser contido. Esta, inclusive, deve ser a posição que nós devemos defender. Essa tem que ser a posição que o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras tem que defender. A palavra de ordem do fora Bolsonaro, pelo fim deste governo, todo este governo. Até porque não faltam motivos, sobram motivos, transbordam motivos para que nós peçamos o fora Bolsonaro e apresentemos uma saída, uma solução concreta. Ou seja, todo este governo tem que acabar imediatamente. Se continuarmos nas mãos da coalizão golpista,
milhares podem morrer. Mas Bolsonaro não vai abrir mão e eles estão demonstrando que não vão recuar um passo. Por isso, é fundamental que o PT, que é a esquerda brasileira, não jogue uma política recuada. Não tenha receio de colocar uma alternativa concreta sobre a mesa, que tem que ser o fim do governo Bolsonaro, o fora Bolsonaro. E dito isso, a gente começa conversando com a companheira Silvia Fernandes, que está em Salvador, na Bahia. A Silvia comentou um pouco com a gente na última segunda-feira sobre os impactos da crise do coronavírus sobre a questão social. E a gente continua conversando sobre o mesmo tema hoje, abordando mais algumas perspectivas. Não é mesmo, Silvia? Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempo de Guerra, Esperança Vermelha. E a nossa conversa sobre as expressões da questão social continuam, no meio desse estado envolto a uma crise econômica, uma crise sanitária, uma crise social. E as expressões da questão social são as vulnerabilidades sociais impostas pela reprodução do capital, pela reprodução desse Estado autoritário, desse Estado que também trabalha para violar direitos, Então, é importante a gente pensar que numa sociedade que existe a luta de classes, o Estado ele tem um papel de garantir a hegemonia da classe dominante e pode garantir mínimos sociais a depender da luta da classe trabalhadora, Então, é tempo da gente pensar os limites desse Estado social também, da gente falar do socialismo e também organizar as lutas dos trabalhadores, das diferentes frentes de movimentos sociais, partidos e até dentro do poder institucional, governamental e legislativo, formas de como ampliar direitos, Porque as pessoas precisam sobreviver e a gente não pode esperar a revolução para garantir esses direitos, Então, enquanto isso, a gente vai, dentro dessa estrutura, tentando sobreviver. Então, nesse sentido, existem políticas mais efetivas e ampliadas, e existem políticas que garantem um mínimo social, as políticas residuais, que não atendem às necessidades sociais de forma nenhuma e que provocam, inclusive, a morte e o genocídio de certas populações, somente as populações negras, as populações mais pobres, os povos tradicionais. Então, isso já é conhecido na literatura e no debate público, Então, nessa crise, a gente está com um desafio muito grande, Primeiro que a gente tem um governo na política negacionista, o governo Bolsonaro, ele está numa política negacionista da epidemia, da pandemia, e isso faz que os mecanismos estatais da União não estejam voltados para um plano de emergência pública, Então, a gente tem um Estado que tem um pacto federativo. Esse pacto federativo quer dizer que os municípios e estados não têm autonomia plena. Então, vários processos de compras, credenciamento de hospitais, de construir uma política unificada, por exemplo, para a insegurança alimentar, e vários processos de aeroportos, portos, no processo também de confinamento das pessoas, se vai ter isolamento ou não. Então, tudo isso depende de uma estrutura organizada com comando único, Então, quando a gente não tem isso, a gente tem muitas brechas institucionais, tanto porque a nossa legislação é construída de outra forma, com o comando único da União, e tanto porque o governo, de certa forma, trabalha para que essa necropolítica, essa política da morte, ela seja executada, e aí se especula muito o porquê disso. Tem gente que acha que é incompetência, então não cabe a gente ficar aqui nas teorias. Mas o fato é que essa visão, que não é ausência de Estado, porque existe Estado policial e para garantir os lucros, Só não tem um Estado para as necessidades sociais. Essa ausência de ações para as necessidades sociais, ela cria um Estado que vai levar a uma calamidade pública, Então, assim, o Estado reproduz e aumenta a calamidade pública. Então, a gente precisa pensar sobre isso. Então, é importante a esquerda se organizar, pôr na ordem do dia a renda mínima, pôr na ordem do dia a estruturação do Sistema Único de Saúde, a estruturação do Sistema Único da Assistência Social, e são esses os desafios que estão colocados, que a gente precisa avançar também
para também instituir que as empresas começam a produzir insumos que o privado não quer fazer, no caso dos EPIs, no caso dos aparelhos respiratórios. Então, a gente vai ter que, como na Itália, começar a organizar a intervenção na estrutura empresarial, garantir um imposto sobre as grandes fortunas e ter uma agenda de intervenção do capital na produção, né? Então, isso tem limites, isso é uma disputa enorme e a esquerda tem que estar à altura para tempos de guerra mesmo. Valeu, companheira, muito obrigado. Agora, ainda sobre o tema do coronavírus, a gente escuta o companheiro Vladimir Milton Pomar. O Milton é professor, geógrafo, é mestre em políticas públicas. Milton, a gente tem observado ao longo das últimas semanas que a China tem conseguido apresentar resultados muito expressivos na contenção e no combate à disseminação do coronavírus. Mesmo tendo sido o epicentro da crise inicialmente, os chineses conseguiram controlar e enfrentar a crise, justamente no momento em que ela se espalha pelo resto do mundo e atinge diretamente algumas potências europeias e agora os Estados Unidos, que já possuem números superiores aos chineses. E a China passa a exportar, inclusive, máscaras, ventiladores, insumos para outros países. Na tua opinião, isso significa alguma virada de mesa? A pergunta central, se está ocorrendo uma virada de mesa em relação à pandemia do coronavírus no mundo, eu diria que está ocorrendo uma mudança importante em função de uma questão, a questão dos testes. Nós temos hoje uma quantidade de casos confirmados, nesse momento, segundo a Johns Hopkins University, de 735.560 no mundo, com 34.830 mortes. Essa situação, ela aparenta uma mudança, porque se deslocou principalmente da Ásia para os Estados Unidos e Europa, mas a questão central é a quantidade de testes que estão sendo feitos nos Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje já está com mais de 600 mil testes. E nos países mais ricos da Europa, que também estão fazendo uma quantidade gigantesca de testes. Alemanha, França, Itália, Espanha. Então, está aparecendo uma quantidade maior de casos nesses países em decorrência da quantidade maior de testes. E as mortes estão ocorrendo em função da violência, da virulência, né, que esse vírus tem. O que a gente tem observado nos relatos de infectologistas e pneumologistas é que ele é muito, muito forte. Ele bate e derruba, em alguns casos, em horas. Então, muita gente que está entubada acaba tendo uma pneumonia, assim, que não consegue ser tratada pelos meios normais e que mata mesmo. Qual é a novidade na situação? A novidade na situação é o recuo que o Trump foi obrigado a fazer nos Estados Unidos. Ele decretou ontem quarentena até 30 de abril. Quer dizer, é uma coisa completamente fora de qualquer previsão, porque até há poucos dias atrás ele dizia que isso aí não era nada, que isso aí, que eles iam passar pelo coronavírus brincando. Então a situação se agravou de tal forma que o principal pesquisador, o chefe do setor de saúde dos Estados Unidos, o cara que é o bambambam, é o cara. Ele declarou ontem, estava em entrevistas em vários órgãos, ele dizendo o seguinte: olha, vão morrer de 100 a 200 mil pessoas nos Estados Unidos nos próximos meses, em função do coronavírus. Para a gente lembrar, na Guerra do Vietnã, morreram um pouco mais de 50 mil soldados norte-americanos. Morreram 2 milhões de vietnamitas, mas soldados norte-americanos morreram 50 e poucos mil. Então o coronavírus vai talvez ser o equivalente a 4 guerras dos Estados Unidos no Vietnã. Na Inglaterra, a mesma coisa. O primeiro-ministro tinha se recusado a fazer qualquer coisa, tinha deixado que as pessoas morressem para ver a seleção do rebanho, mas ele foi convencido pelos cientistas de que se eles não agissem, ia ser uma mortandade gigantesca na Inglaterra. Por isso, eles tiveram que recuar e também decretar a quarentena. Na Índia, a mesma coisa. Na Índia, a Índia é uma situação absurdamente ridícula.
Na Índia tem 1.071 casos, numa população de 1 bilhão e 300 milhões, apenas 1.071 casos confirmados, o que mostra que a questão dos exames. Na Índia foram até 3 dias atrás, tinham 27 mil exames, 28 mil exames feitos. Então é evidente que se você não tem exame, você não tem como dizer quantos casos tem de coronavírus. A Índia, em função da avaliação deles da realidade, eles foram obrigados a decretar uma quarentena de todo o país, 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, por 21 dias. Então, para eles tomarem uma decisão tão radical, é porque eles sabem que a situação lá vai explodir de uma maneira, vai ser uma tragédia de uma proporção que a gente hoje tem dificuldade de imaginar, porque quem conhece a Índia sabe como a Índia é muito mais vulnerável a uma epidemia desse tipo do que a maior parte dos países, porque lá tem uma densidade demográfica altíssima, a maior parte da população vive numa pobreza atroz e a questão de higiene na Índia é uma tragédia, decorrendo de tudo isso, né? Tem uma palavra que precisa ser dita e repetida e que está presente na política deliberada de deixar acontecer para ver o que vai acontecer, do atual presidente do Brasil, que eu me recuso até a citar o nome, eu o chamo de nefasto, que é um ignorante, um estúpido e que está levando uma parcela da população a morrer com um sofrimento terrível. Nós vamos ter, olha, eu espero estar errado, mas nós vamos ter no Brasil pelo menos dezenas de milhares de mortes de pessoas pobres que vão morrer sem conseguir ser atendidas, que vão morrer porque são mais idosas do que as outras que estão sendo atendidas, que são um pouco menos idosas. Enfim, vai ser uma tragédia de uma proporção atroz. A gente vai sofrer muito nos próximos dias pela ação deliberada desse criminoso que hoje é presidente da República e que está praticando o que os nazistas fizeram no início e durante a Segunda Guerra Mundial, que se chama eugenia. Isso foi... o primeiro-ministro inglês tentou fazer, não deu certo, eles tiveram que recuar. O Trump também tentou fazer, não deu certo, teve que recuar. E o Bolsonaro, é o único que está mantendo essa lógica de eugenia. Deixar que as pessoas mais fracas, deixar que as pessoas mais débeis, que as pessoas doentes, que as pessoas que têm alguma fragilidade imunológica morram, para que assim os mais fortes sobrevivam. Nós estamos vivendo hoje no Brasil uma situação que deve colocar o Brasil como uma dos destaques negativos da pandemia no mundo, apesar do esforço enorme que está sendo feito pelo pessoal de saúde do país inteiro, que estão trabalhando sem EPIs, que estão trabalhando em condições precárias, que estão trabalhando sem equipamento de respiração em quantidade suficiente. Apesar disso, a gente tem hoje no Brasil uma quantidade de casos que ainda é pequeno porque tem pouquíssimos testes. Eu vi ontem uma estatística de que teriam sido feitos 46 mil testes no Brasil e nós estamos hoje, agora às 9 e pouco da manhã, no dia 30, com 4.256 casos registrados para 46 mil testes. Se houver 1 milhão de testes no Brasil, nós vamos descobrir qual é a real situação de contágio no país nesse momento. E como existe um percentual de mortandade em função da quantidade de casos, na Itália esse percentual está em 9%, na China ficou em 4%, então entre 4% e 9% é fácil calcular o que vai acontecer no Brasil. Se a gente tiver 200 mil casos confirmados, a gente vai saber o que vai começar a acontecer. É importante saber também que está sendo deixado de lado por enquanto, mas que deve haver uma explosão também terrível de casos na África. O continente africano, agora, ontem começaram a aparecer notícias, mas o continente africano, por enquanto, também tem poucos casos confirmados, assim como o restante da Ásia. A maior parte dos países da Ásia estão entre 1.000 e 2.000 casos
a Malásia com 2.626, os outros países, Paquistão, Filipinas, Tailândia, Indonésia, todos na faixa de 1.000 e poucos casos. A mesma razão, quer dizer, poucos testes, poucos casos confirmados. Então nós ainda temos para uma explosão de casos e de mortes nos próximos dias, agora no mês de abril até maio, na África, na Ásia e na América Latina, com destaque para o Brasil, em função do tamanho da nossa população. Eu peço que quem queira imaginar o tamanho da tragédia que nos espera, é só calcular as proporções. A Itália tem 60 milhões de habitantes, o Brasil 210 milhões. Quer dizer, nós temos 3 vezes e meia a população italiana. Da mesma forma, se a gente comparar a população brasileira com a população chinesa, a China tem 7 vezes mais população. Então a gente pode fazer alguns cálculos de proporções. É terrível dizer isso, mas o que nos espera nos próximos 30, 40 dias é uma tragédia de proporções hecatômbicas. É uma coisa, dá até um mal-estar falar e pensar no assunto. Valeu, Milton. Obrigado, companheiro. E a gente vai fazer o programa de hoje em 2 blocos. E nesse primeiro bloco a gente termina conversando com o companheiro Jonatas Moretti, advogado do Distrito Federal. E a gente muda um pouquinho a pauta. O Moretti comenta para a gente a situação dos trabalhadores informais, autônomos. E evidentemente que neste cenário de crise são os autônomos, os informais, um dos setores mais penalizados e mais vulneráveis da ausência ou da fragilidade de políticas públicas. Olá, camarada Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Como já apontávamos em 2017, a reforma trabalhista não criaria novos empregos, e sim, além de retirar direitos, iria aumentar consideravelmente a informalidade. Segundo dados do IBGE, os números de trabalhadores autônomos e informais atingiu, no final de 2019, um recorde na série histórica, iniciada em 2012, chegando a altíssimos 41,1% da força de trabalho ocupada no Brasil. Em números absolutos, fazendo um comparativo com 2014, os sem carteira e os autônomos passaram de 31,2 milhões no início de 2014 para 36,4 milhões atualmente, um aumento de 17%. Somado aos poucos mais de 11,5% da taxa de desocupação, podemos afirmar com tristeza que mais de metade da população na faixa etária ativa encontra-se em situação de imensa vulnerabilidade nesta crise da pandemia do coronavírus. Este contingente de trabalhadores informais são, na grande maioria, vendedores de alimentos nas ruas, profissionais da cultura, prestadores de serviço direto, como mecânicos, borracheiros, cabeleireiros, manicures, vendedores dos mais variados produtos. Enfim, são profissionais que, com o isolamento exigido pela pandemia do coronavírus, encontram-se em situação de completa ausência de renda. Como estão na informalidade, além da ausência de renda, não terão direito a seguro-desemprego, auxílio-doença, entre outros direitos resguardados aos trabalhadores com carteira assinada. Para este imenso público, o único caminho é a participação do Estado, como garantidor do mínimo de renda para a sobrevivência dos trabalhadores e de suas famílias. Inicialmente, para essa parcela de trabalhadores, o desgoverno ultraneoliberal do Bolsonaro estreou um voucher de míseros 200, repita-se, R$200 mensais por trabalhador informal. Com a movimentação e empenho da bancada de oposição, como bem comentado pela companheira Natália Bonavides no podcast passado, acabou que foi aprovado na Câmara, impondo uma derrota ao Bolsonaro, a criação de um auxílio emergencial no valor de R$600, podendo até 2 membros da família receberem. No caso de famílias monoparentais chefiadas por mulheres, elas poderão receber 2 cotas, o que totalizaria um valor de R$1.200. Além de não terem uma renda per capita, de meio salário mínimo ou renda total familiar de 3 salários mínimos, estes trabalhadores informais devem cumprir um desses 3 requisitos: exercer suas funções como MEI, que é microempreendedor individual, serem contribuintes individuais junto à Previdência ou estarem cadastrados como trabalhadores autônomos no Cadastro Único
para programas sociais do governo federal, conhecido como CAD Único. Apesar do número de brasileiros inscritos no CAD Único serem bastante significativos, existe uma parcela da extrema pobreza, ou extrema informalidade, que ou não estão cadastrados ou não estão como trabalhadores autônomos. Vale resgatar que no início do governo Dilma II, uma marca que ela queria impor ao seu segundo mandato era a busca ativa desta parcela significativa da população brasileira que não estão no CAD Único e que, portanto, não recebem nenhum auxílio do Estado, nem mesmo o Bolsa Família. Imagine a situação desta população no meio desta pandemia. Comparando com outras nações, mesmo as governadas por políticos liberais e conservadores, a resposta tem sido diferente. No Reino Unido, onde o primeiro-ministro é o conservador Boris Johnson, o Estado pagará 80% das receitas mensais, até um limite de 2.500 libras aos trabalhadores autônomos que sejam afetados pela pandemia do coronavírus. A ajuda, assim como no Brasil, será paga a princípio por 3 meses. Poderão receber os trabalhadores autônomos com receitas anuais inferiores a 50 mil libras, que, segundo o ministro da Economia do Reino Unido, representam 95% dos trabalhadores autônomos do país. O governo já havia lançado medidas semelhantes para os trabalhadores formais com risco de demissão semana passada. A entrevista do ministro da Economia do Reino Unido é bem significativa do momento em que estamos vivendo. Ele, um liberal conservador, afirmou que, aspas, nas últimas 2 semanas, temos deixado de lado a ideologia e a ortodoxia para mobilizar toda a energia e os recursos do Estado britânico. Estados Unidos, Alemanha, França e Itália, os governos também se deram conta que, em um momento como este, é imprescindível a atuação do Estado com muita força na economia. Pois é, Moretti. Inclusive, agora, quando a gente está conversando, chega a notícia de que o Senado Federal acaba de aprovar o projeto de renda básica emergencial que a Câmara tinha aprovado na última semana. E foi unânime, assim, 79 votos, mais o presidente. Todos os partidos orientaram sim. Ou seja, um programa que, como você comentou, e no último podcast também, a Natália Bonavides, que se dependesse do Bolsonaro ia ser R$200 por pessoa, agora é de 600 até 1.200, ou seja, uma medida importante, não é o suficiente, mas uma medida muito importante para um setor expressivo da classe trabalhadora brasileira. Agora, Moretti, você tinha proposto falar para a gente em relação às questões relativas ao direito do trabalho. E é importante falar isso relacionado a uma das categorias que, como a gente tem apontado, está extremamente vulnerável, que são os trabalhadores por aplicativo. Você tem feito uma abordagem muito interessante sobre a situação em que eles se encontram e como é que existem ou inexistem, né, no sistema judicial brasileiro mecanismos de proteção que atendam a essa demanda que é crescente no Brasil e que, inclusive, no que diz respeito aos motoristas de aplicativo, por exemplo, o Uber, o Brasil concentra um dos maiores números. Uma situação atípica são os trabalhadores do Uber, Patrick, e outros aplicativos similares também. Importante termos uma dimensão do tamanho deste conjunto de trabalhadores e do mercado envolvido. Pegando os números só da Uber, segundo o site deles, no Brasil eles estão presentes em mais de 500 cidades e têm 1 milhão de motoristas e entregadores no Brasil. Isto representa 20% do total mundial, já que, somando todos os países, eles têm 5 milhões de motoristas e entregadores cadastrados. Quanto aos números financeiros, segundo o site da revista Exame, em 2018, apenas no Brasil, a Uber faturou 959 milhões de dólares, um crescimento de 115% em relação a 2017. A longo prazo, o crescimento é impressionante, pois subiu 406% se a comparação for diretamente com o ano de 2016. Portanto, só no Brasil estamos tratando dos direitos de cerca de 1 milhão de pessoas. Claro que deve-se considerar que parcela deste 1 milhão de trabalhadores são trabalhadores não regulares e com uso esporádico do aplicativo. Mas, segundo dados pesquisados pelo procurador do Trabalho, Rodrigo Carelli,
70% dos trabalhadores cadastrados na Uber têm um aplicativo como principal fonte de renda. O critério utilizado para detectar se é a principal ou não fonte de renda é a atuação deste motorista por período superior a 45 horas semanais, que, diga-se, já é superior ao máximo de jornada de trabalho legal autorizado pela Constituição. Portanto, por alto, estamos falando de 700 mil trabalhadores, só na Uber, sem contar os demais aplicativos de transporte, como 99, Cabify e outros, e os de entrega, como iFood e Rappi. Pois bem, a grande questão que o Brasil e vários países estão envolvidos é se estes trabalhadores têm vínculo empregatício com a Uber ou não. Para o ouvinte entender, juridicamente falando, para existir a relação de emprego e com isso todos os direitos trabalhistas, é preciso existir os seguintes requisitos. O primeiro é a pessoalidade, ou seja, é o próprio trabalhador que deve exercer a tarefa solicitada, não podendo se fazer substituir por terceiro. A segunda, que é muito importante para este debate, é a habitualidade ou não eventualidade, que significa que o trabalho prestado deve ser de forma regular. A terceira, também muito importante para a questão, é a subordinação, que consiste no fato de que o trabalhador deve se submeter a ordens ou orientações de um determinado empregador. Por fim, temos a onerosidade, que a atividade seja remunerada, garantindo uma reciprocidade entre a obrigação entre empregado e empregador. As empresas de aplicativo defendem fervorosamente que entre elas e os motoristas não existem eventualidade, uma vez que os motoristas podem trabalhar a hora e o dia que quiserem, e que também não há subordinação, pelos mesmos motivos e pelo fato de poderem, por exemplo, recusarem corridas. Não existe, e este talvez seja o grande problema, uma legislação específica para este caso, que de fato difere de um trabalhador, de uma indústria ou de um comércio de rua. Diante deste vazio legislativo, o Judiciário vem decidindo a questão. A matéria ainda não está pacificada nos tribunais, mas os primeiros sinais dados pelo TST, Tribunal Superior do Trabalho, STJ, Superior Tribunal de Justiça, vão no sentido de entender que não há relação de emprego entre os trabalhadores e os aplicativos, e sim, pasme, que estes motoristas são empreendedores individuais. O STJ, ao julgar um conflito de competência entre a justiça comum e a trabalhista, entendeu que a relação entre o motorista e os aplicativos é um contrato entre ambas as partes, com caráter eminentemente civil. Prossegue o STJ alegando, aspas, as ferramentas tecnológicas disponíveis atualmente permitem criar uma nova modalidade de interação econômica, fazendo surgir a economia compartilhada, em que o prestador de serviços por detentores de veículos particulares é intermediada por aplicativos geridos por empresas de tecnologia. Nesse processo, os motoristas, executores de atividade, atuam como empreendedores individuais, sem vínculo de emprego com a empresa proprietária da plataforma. Na Justiça do Trabalho, a questão está mais dividida. Tem vários julgados muito interessantes de primeira e segunda instância, reconhecendo a relação de emprego. Mas, em fevereiro deste ano, o TST, em uma de suas turmas, ainda não em plenário, decidiu que, aspas, a ampla flexibilidade do autor em determinar sua rotina, seus horários de trabalho, locais que deseja atuar e quantidade de clientes que pretende atender por dia, tal autodeterminação é incompatível com o reconhecimento da relação de emprego, que tem como pressuposto básico a subordinação, elemento na qual se funda a distinção com o trabalho autônomo. Ambas as decisões são claramente contra os trabalhadores e não se sustentam, política e juridicamente. Primeiro, camaradas ouvintes do podcast, porque é a empresa de aplicativo, como todos observam, que sugerem o preço do serviço do transporte. E também é a empresa que determina qual é o percentual que caberá como remuneração ao trabalhador. Quanto a isso, não há negociação. Ou o motorista adere à plataforma com todas as suas regras, ou não. Em segundo,
porque as empresas de aplicativo condicionam a participação dos motoristas no sistema às avaliações feitas pelos usuários do serviço de transporte. Se fosse apenas compartilhamento, como alegam as empresas, elas simplesmente colocariam a plataforma à disposição, sem qualquer interferência, e pelo serviço estabeleceriam um valor fixo a ser pago pelo motorista pelo uso do aplicativo. Por exemplo, eu pago R$50 mensais para usar aquele aplicativo. E não teria um lucro sobre cada serviço prestado pelo motorista trabalhador. Em terceiro, porque a habitualidade constata-se, como dito no início do podcast, que a maioria dos motoristas trabalham para o aplicativo mais do que 45 horas semanais. Jornada superior às 8 horas diárias normais para os trabalhadores no comércio, nas indústrias. Em quarto, também quanto a essa questão da habitualidade ou não eventualidade, não prospera o argumento que os motoristas podem ficar offline e, portanto, têm total liberdade nos seus horários. A prática diz que os aplicativos têm controle algoritmo, que, segundo os especialistas, exercem um controle muito mais efetivo do que o existente no mundo real, além de existirem inúmeras estratégias das empresas para obter a disponibilidade máxima dos motoristas, como vimos recentemente no Carnaval e em períodos de chuva e de maior demanda. Em quinto, como bem ressaltado num artigo pela advogada Ana Frazão no site J, as decisões contraditoriamente defendem que a economia digital não pode ser analisada com base em parâmetros antigos, mas se utilizam de parâmetros antigos, como o controle de horário, para afastar a subordinação e, com isso, afastar a relação de emprego. Por fim, vale resgatar algumas experiências internacionais. O Tribunal de Justiça da União Europeia decidiu, ainda em 2017, que o serviço prestado não se limita à intermediação, devendo ser tratado como empresa de transporte. Registra-se que no Brasil, a Uber se definiu na Receita Federal, tendo como principal atividade econômica a intermediação e o agenciamento de serviços e negócios, justamente para tentar fugir da relação de emprego com seus motoristas. Um outro exemplo, no Reino Unido, o judiciário entendeu haver, sim, vínculo de emprego entre o motorista e a Uber. Na Califórnia, nos Estados Unidos da América, em 2019, foi aprovada uma lei estabelecendo que os motoristas não são autônomos, passando a ser funcionários da empresa. Na Argentina, um tribunal de primeira instância do trabalho na capital Buenos Aires condenou a plataforma Rappi, aquela de entrega de alimentos, condenou eles por terem bloqueado o acesso de 3 empregadores à plataforma depois deles defenderem a criação de um sindicato. Vejam só, diante dessa decisão, a lógica que deve prevalecer é que seja reconhecido o vínculo, uma vez que se tem sindicato, que se pode organizar, tem relação de emprego. Em 2018, esse sindicato foi criado em Buenos Aires, mas na Argentina ainda não há uma decisão dos tribunais superiores. Vejam que o assunto, camaradas, é complexo, as empresas são muito, muito, muito fortes e poderosas, e o judiciário tem sido complacente. Recentemente, várias direções estaduais da CUT têm iniciado um árduo trabalho de organização destes trabalhadores de aplicativo, que tem baixa remuneração e grande jornada de trabalho e muita precarização, em especial hoje entrega de comida, que às vezes fazem de bicicleta, sem equipamentos de proteção, de sandálias. Em conjunto com a CUT e demais organizações sindicais, cabe à bancada parlamentar e o conjunto da esquerda colocar essa pauta do dia na reflexão sobre este problema e a necessidade de uma regulamentação que cuide dessas peculiaridades deste ramo profissional sem tirar direitos. Muito pelo contrário, garantindo todos os direitos que hoje cabem aos trabalhadores formais com carteira assinada. Valeu, Moretti. Obrigado, companheiro. E, pessoal, agora a gente dá um intervalo no nosso podcast. Se quiser dar uma paradinha para escutar daqui a pouco, ir no banheiro, tomar uma água. O segundo bloco do programa é com a companheira Isabel Costa, coordenadora do CEP no Rio de Janeiro, que nos fala sobre
a entrada dos filhos de Bolsonaro no partido do Crivella, Republicanos. E também escutamos o comentário de Natália Sena sobre a reunião da Comissão Executiva Nacional e os informes de uma reunião que acabou neste instante da esquerda petista na Câmara dos Deputados. E o companheiro Tiago nos fala sobre a situação no Canadá. Voltamos já já, quando você quiser. E continuamos com o segundo bloco do programa 52 do podcast Em Tempos de Guerra Esperança Vermelha. E começamos escutando a companheira Isabel Costa, que é coordenadora do CEP, no Rio de Janeiro. Oi, Isabel, faz alguns dias que o 01, 02, não sei qual é a ordem, os filhos do Bolsonaro ingressaram no Partido Republicanos, que no Rio de Janeiro é o partido do Crivella, da Igreja Universal. E isso, evidentemente, tem muitos desdobramentos, tanto na política local quanto nacional. O que você avalia desse movimento dos bolsonaros e as implicações deles para a política do país? Eu sou Isabel Costa, coordenadora geral do CEP Rio e militante do Partido dos Trabalhadores. Em tempos de coronavírus, envio votos de bem-estar e cuidados a todos e todas. E hoje falo sobre um importante fato político do final da semana passada, que foi a filiação ao Partido Republicanos, do prefeito Marcelo Crivella, dos irmãos Bolsonaro, Carlos e Flávio. Esse é um fato político relevante da cena local e nacional, porque expressa claramente a consolidação da aliança do fundamentalismo religioso, expresso claramente nas lideranças e dirigentes políticos da Universal do Reino de Deus, que tem como sua principal expressão pública o prefeito da cidade do Rio, Marcelo Crivella, e o neofascismo de Bolsonaro. Uma aliança que se consolida num momento muito importante de desgaste político do presidente Jair Bolsonaro, de questionamentos mais amplos, através de barulhaços, panelaços, redes sociais, e a consolidação de uma aliança que foi muito importante para a vitória eleitoral em 2018 de Bolsonaro. É importante que a gente continue estudando as características do neofascismo no século XXI. Ele tem traços comuns com o movimento histórico, né, o seu profundo desprezo ao outro, à diversidade que não se encaixa na sua visão de mundo, um profundo desprezo aos direitos e liberdades democráticas, mas o neofascismo do século XXI, na economia, é ultraliberal, é privatista e é antinacional. Assim se apresenta o presidente Jair Bolsonaro e seus asseclas. Ele também tem uma perspectiva aqui no Brasil religiosa, a partir de uma lógica fundamentalista, cruzadista. A sua luta é uma luta salvacionista e o outro, a diversidade, é algo a ser não apenas combatido, mas destruído. Também é importante analisar e continuar refletindo sobre o peso da teoria da prosperidade nesta ligação entre fundamentalismo religioso e neofascismo aqui no Brasil a partir de Bolsonaro. Bem, essa aliança é um fato político relevante, apesar do desgaste político de Marcelo Crivella, uma prefeitura muito mal avaliada, nós não devemos subestimá-lo.
com essa união, ele se coloca claramente como uma alternativa da extrema-direita. Resta saber se no Rio de Janeiro teremos outras candidaturas correndo nessa raia. Também não devemos subestimá-lo, porque a partir desta aliança com a família Bolsonaro, o prefeito Marcelo Crivella se candidata fortemente a um segundo turno na cidade. Bem, com certeza, mais do que nunca é fundamental que os setores de esquerda, democráticos e que são comprometidos com a luta pelos direitos dos trabalhadores, que esse campo seja capaz de construir uma alternativa a esta obscuridade, uma alternativa popular, uma alternativa que apresente uma outra visão de mundo. Valeu, Isabel. Obrigado, companheira. E agora, pessoal, a gente escuta um informe do Tiago, que está lá em Ontário, no Canadá. O Tiago é um petista, um companheiro de longas datas, e nos fala como é que está a situação dos trabalhadores naquele país que também estão enfrentando a crise do coronavírus. Bom, meu nome é Tiago Barbosa, eu sou brasileiro e vivo hoje com minha família aqui no Canadá, na província de Ontário, onde sou cozinheiro. Bom, essa nova versão da mesma crise, né, que a gente enfrenta desse sistema que vigora ainda entre nós, o sistema do capitalismo, ela é, mais uma vez, ela está sendo exposta agora diante de um vírus, né, que está transformando a vida de muitas pessoas nesse instante, no mundo inteiro. Aqui, vou falar um pouco da minha realidade. No momento eu sou, por exemplo, eu sou um cozinheiro part-time, ou seja, eu não trabalho em tempo integral. Isso me diferencia de um cozinheiro full-time, que seria um cozinheiro que trabalha integralmente, que na minha profissão, geralmente a pessoa que é o full-time tem direitos a mais por conta de ser coberto pelos sindicatos. Os part-times não têm. Sou também da parte, digamos, de uma condição da sociedade aqui, que são os imigrantes. Os imigrantes que ainda não têm status de residentes permanentes, eles também não têm direitos a uma série de benefícios do governo e geralmente também são os que se sujeitam mais à mão de obra mais dura, né, a ser exercida na sociedade, como os cozinheiros, como o trabalhador braçal urbano e rural, enfim. Então, nessa condição, aqui hoje o que a gente encontra o governo tem saído alguns pacotes, agora são um pacote de 82 bilhões para ajudar as pessoas que estão sem trabalho. Só que muitos dos trabalhadores que se encontram nessa condição de imigrantes, porque é bom sempre lembrar, para o Canadá é um grande negócio trazer todos esses imigrantes para cá, que geralmente trazem dinheiro para investir na sua educação, numa formação profissional, para vir trabalhar no Canadá. Então isso é um grande negócio para o Canadá. Então essas pessoas agora que estão aqui, estão em sua maioria descobertas por esse o sistema de saúde que atende a todos. Ele não é universal, como o SUS, por exemplo, no Brasil, que atende inclusive o estrangeiro. Aqui não, você precisa ter algum vínculo de residência permanente, coisa que o estrangeiro o imigrante em processo de transição não tem. Então, o vírus está evidenciando isso aqui também. A gente tem agora um problema de atendimento à saúde e um problema de acesso a esses recursos que estão sendo colocados à disposição da população. Eu não sei se eu, por exemplo, vou ter acesso a isso, não estou trabalhando agora. Fecharam, o meu ramo foi um dos mais atingidos, né? O ramo da hospitalidade, né? Que o hotel, a gastronomia, isso aí tudo foi varrido do mapa, né, pelas decisões governamentais e de questões de saúde, né, que o momento exige, e não sei se eu vou conseguir acessar esses recursos. Então, é um momento bem delicado. A população
em geral, está esperando para ver o que acontece, né? Mas existe uma grande parte aqui, principalmente na cidade onde eu vivo aqui, que é uma grande parte de imigrantes indianos, chineses, dos mais diversos lugares do mundo, que estão colocados, mais uma vez, de lado nessa disputa por recursos do Estado. É bom sempre lembrar que o debate agora entre o bailout, né, que é tipo dar dinheiro, né, para as companhias aéreas, para os bancos, tá aí, eles estão ganhando dinheiro. Os bancos já tiveram os juros baixados, muitas companhias aéreas vão ser, como já aconteceu e está acontecendo em alguns lugares na Europa, vão ser estatizadas, vão receber dinheiro público, mas o trabalhador ainda está em segundo caso nesse quesito. Então, apesar de eu saber que não estamos numa situação tão complicada como no Brasil, ainda temos nossas dificuldades aqui, o sistema neoliberal aqui, social-democrata, né, mais ou menos assim, mas de viés liberal, ainda tem seus gargalos e não dá conta de trazer uma política que trate o trabalhador como foco. Valeu, Tiago. Obrigado, companheiro. Força. E agora a gente escuta a companheira Natália Sena, que faz um informe do que aconteceu desde a quinta-feira da semana passada. Vocês se recordam que no programa da sexta, a Natália fez um informe de como é que tinha sido a reunião da Comissão Executiva Nacional. Uma reunião que não deu em muita coisa, porque nem resolução produziu. No entanto, surpreendentemente, nos deparamos com uma nota circulando tanto no grupo da Executiva Nacional quanto do Diretório Nacional do PT. Essa nota foi transformada em resolução e foi votada, mas também não disse muita coisa. E hoje, segunda-feira, dia 30 de março, depois da nota que não avança nas posições do PT relativo ao Fora Bolsonaro, é publicada uma nota com a assinatura do companheiro Fernando Haddad, da presidenta Gleisi Hoffmann e do companheiro Tarso Genro, além de presidentes de outros partidos de esquerda, mas também do Ciro Gomes, do Guilherme Boulos, que pedem a renúncia do Bolsonaro. Bom, e é essa história que a Natália conta pra gente. Oi, Patrick. Então, de novidade do último programa para cá, em relação à Executiva Nacional, tem o seguinte: a gente teve uma reunião na quinta-feira e não foi aprovado nenhum documento na reunião, certo? Conforme eu já, inclusive, informei no último podcast, deu o informe do que foi o debate na reunião. E aí, no sábado, a gente foi surpreendido com uma nota divulgada pela secretária-geral, assinada pelo secretário-geral e pela presidenta, como se fosse uma nota aprovada pela executiva. E aí nós questionamos isso, a nota não tinha sido submetida à executiva e não tinha sido votada. Então, o nosso entendimento, por óbvio, que não poderia ser divulgada como uma nota da executiva. Então, após esse questionamento, o secretário-geral reconheceu que não poderia fazer isso e recolheu a nota, digamos assim, para ser debatida e aprovada regularmente pela instância, através do grupo de WhatsApp da Executiva Nacional do PT. A nota que foi a debate, basicamente, é a que foi aprovada, que foi divulgada aí no último domingo. Eu propus algumas emendas que não foram acatadas, por exemplo, sobre a questão do Fora Bolsonaro, não foi acatado, né, conforme, inclusive, o debate já tinha acumulado nesse sentido. Então, o PT seguiu, através da sua Executiva Nacional, não adotando a linha de defender o Fora Bolsonaro, e a nota foi aprovada no domingo. Então, a gente fez uma reunião na quinta e no domingo saiu essa nota com um procedimento atropelado, né? Mas saiu uma nota que, na nossa opinião, uma nota insuficiente, que não dá conta de apresentar para o país uma saída política à altura do momento que a gente está vivendo. Mas o interessante, Patrick, é que no dia seguinte à aprovação da nota, ou seja, no dia de hoje, segunda-feira, dia 30 de março, a gente foi informado pela imprensa
que a presidenta do partido e o companheiro Fernando Haddad assinaram um manifesto junto com outras personalidades como Boulos, Ciro Gomes, pedindo a renúncia de Bolsonaro. Então, é uma situação, digamos, até desmoralizante do ponto de vista das instâncias do partido, né? Porque a gente passou um final de semana debatendo uma nota, publicou essa nota e a executiva do partido não estava sequer informada que no dia seguinte um manifesto assinado por duas figuras importantíssimas, duas lideranças do partido, dirigentes, um manifesto pedindo a renúncia seria divulgado. Então, isso aconteceu. Infelizmente, é um método muito ruim, né, de as instâncias terem o seu papel diminuído e, enfim, até anulado nesse caso, porque sequer foram informadas, mas o fato é que foi o que aconteceu. Nós soubemos pela imprensa que a presidenta do partido e o companheiro Haddad estavam defendendo a renúncia de Bolsonaro. E é uma situação, digamos assim, para ser amena, estranha, né? Porque não pode dizer fora Bolsonaro, mas pode dizer Bolsonaro, por favor, saia de livre e espontânea vontade. Então, a gente fica um pouco sem entender, digamos assim, esse excesso de bons modos com uma figura do tipo da que é Bolsonaro. E aí, como o informe mais atual em relação ao que está acontecendo, as movimentações dentro do PT, o que eu teria para te contar é que hoje à noite aconteceu uma reunião de um campo da bancada, o campo chamado Esquerda Petista, debateu a conjuntura, debateu essa questão do fora Bolsonaro, vai apresentar até amanhã um documento à direção do partido, solicitando que aconteça uma reunião do Diretório Nacional, para que nessa reunião a gente possa debater e aprovar uma posição mais avançada no sentido de defender a interrupção imediata do governo que está destruindo aí a vida do povo, que está sendo uma causa de caos, uma causa de, enfim, morte do povo brasileiro, que provavelmente é o que vai se verificar nas próximas semanas. Então, de novidade mais quente que eu teria seria isso, essa reunião aconteceu, é um campo que envolve uma parcela considerável da bancada, mais ou menos a metade da bancada, né? E amanhã o documento ainda está sendo finalizado e analisado no detalhe para saber se todos vão assinar mesmo, mas a convocação do Diretório Nacional vai ser um pedido enfático desse documento assinado por essa parte da bancada e dos dirigentes que compõem as correntes cujos deputados estão nesse campo chamado Esquerda Petista. Muito bem, que beleza, hein? Bom, obrigado, Natália. Companheirada, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Como vocês têm percebido, tem sido fundamental 2 edições semanais do programa, para a gente conseguir acompanhar o ritmo em que as coisas estão acontecendo e, inclusive, deixar todo mundo informado desse tipo de coisa, né? Porque fica a pergunta, o que é que falta para que nós coloquemos a palavra de ordem fora Bolsonaro e apresentemos uma alternativa concreta, como, por exemplo, a definição da antecipação das eleições presidenciais de 2022, para que elas se realizem imediatamente após o término da crise do coronavírus, ao final da quarentena, ou seja, que elas sejam realizadas conjuntamente com as eleições municipais. Essa nos parece ser a alternativa mais coerente, mais democrática, devolver ao povo o direito, tirar os canalhas do governo e o povo escolher um governo, eleições livres, nas quais o companheiro Lula possa participar. Essa deveria ser a opinião do PT. Esperamos que a gente consiga avançar ao longo dessa semana, que nós tenhamos reunião da direção nacional, do Diretório Nacional do Partido, e que o PT avance nesse sentido, porque já passou da hora. Sigamos firmes, saudações petistas e até sexta-feira.